Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bro to You dessa semana que está começando. Bom saber que você está aí do outro lado. Eu não sei se você é aqui de Curitiba, da nossa comunidade presencial, ou se você faz parte da comunidade virtual da Igreja Central, porque tem gente de todo lugar do Brasil que tem acompanhado o nosso programa e que bom que você está aí. Aproveite esse momento já para ir compartilhando para os seus amigos, né? A gente está aquecendo os motores do programa de hoje. Então dá tempo de você compartilhar esse link nas suas redes sociais, para os seus familiares, enfim, para quem você quiser. E não se esqueça de nos acompanhar e nos seguir lá no Instagram, seliga.bro, beleza? A gente vai orar, a gente vai cantar, a gente vai ouvir a palavra de Deus mais uma vez, pregada pelo pastor Johnny Roger, né? Ele que cuida do voluntariado adventista para a América do Sul. Então ele vai falar sobre missão e contar histórias de pessoas que têm dedicado a sua vida, seus dons, habilidades para abençoar outras vidas em outras culturas, tá? Por isso que eu tô até com a camiseta aqui, ó, Feel the Mission, certo? Já no clima, né? Já caráter para curtir tudo que vai acontecer a partir de agora. E você é o nosso convidado especial. Nesse momento, a gente vai começar a cantar. É tempo de você aumentar aí o volume do seu celular ou do seu computador para começar a louvar a Deus e abrir o coração agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito e tudo que Ele é pra gente, tá bom? Seja bem-vindo, o Bro to You está só começando. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu e o Willer estamos aqui como convidados e a gente trouxe uma música para vocês cantarem junto com a gente. É a música Ó Que Tremenda Graça. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Sublime graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Amém. As lutas e incertezas, em minhas falhas não me deixará. O teu amor me leva além. Tu és a paz no meu bravo mar. Oh, oh. Tu és a paz no meu bravo mar. E nos
verdade sempre reinará. O teu amor me leva além. Tu és a paz no meu bravo mar. Tu és a paz no meu bravo mar. Meu farol, brilha em meia-noite, eu te seguirei. Oh, meu farol, firme em tuas promessas, seguro eu estou, meu Senhor. Oh, 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 meu Senhor, oh, oh, meu Senhor, oh, oh, meu Senhor. Não temerei o amanhã, a cada dia eu te louvarei. O teu amor me leva além. Tu és a paz no meu bravo mar. Oh, oh. Tu és a paz no meu bravo mar. Meu farol, brilha em meio à noite, eu te seguirei. Oh, meu farol, firme em tuas promessas, seguro eu estou, meu Senhor. Oh, 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 meu Senhor, oh, oh, meu Senhor, oh, oh, meu Senhor. Brilha em nós com teu fogo, tu me guias na escuridão. Brilha em nós com teu fogo, tu me guias na escuridão. Hey! Brilha em nós com teu fogo, tu me guias na escuridão. Brilha em nós com teu fogo, tu me guias na escuridão. Ei, meu farol, brilha em meia-noite, eu te seguirei. Oh, meu farol, firme em tuas promessas, seguro eu estou, meu Senhor. Oh, oh, meu Senhor, oh, oh, meu Senhor, oh, oh, meu Senhor. Oi, tudo bem com você? Esse é mais um momento especial do nosso culto jovem, um momento de oração. Espero que agora você aproveite esse momento para trazer todas as suas ansiedades, medos, inseguranças, agradecimentos para Deus, tá bom? Eu queria conversar com vocês hoje sobre o tema legado. Não sei se você já parou para pensar, mas na Bíblia existem muitos personagens que deixaram um legado extraordinário para nós. Eu queria que você agora pensasse no seu personagem favorito da Bíblia e pensasse no legado que ele deixou. Quão importante isso é. Eu queria dividir com vocês uma história hoje que fica no livro de 1 Crônicas 28 e 29, onde Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Além disso, o Dr. Brian Dodge, especialista em liderança, ele descreveu, através desses textos que ele leu, alguns tópicos de um modelo de como a gente pode deixar um legado para a próxima geração. Então eu queria dividir isso com vocês agora. A gente pode deixar um legado para a próxima geração quando a gente pratica o discipulado. E ali no capítulo 28, no versículo 9, diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. O segundo tópico é: você deixa um legado quando você incentiva. Então, ali no capítulo 28, 10, diz assim: Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e fazei a obra. Você deixa um legado quando você transmite conhecimentos e habilidades para a próxima geração. Você deixa um legado quando você lembra a próxima geração do trabalho.
E Davi diz ao povo: Salomão é jovem e inexperiente, esta obra é grande. Você deixa um legado quando você aponta para Deus. Então, ali no capítulo 29, versículo 1 diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Então aqui a gente vê claramente que ele aponta para Deus, esquece os homens e ressalta que tudo isso é única e exclusivamente para Deus. Você deixa um legado quando você confia. E aí, se você quiser depois ler na sua Bíblia, no capítulo 29, 5 a 9, fala um pouquinho sobre isso, que diz: quem está disposto a consagrar-se ao Senhor? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para a gente refletir nessa tarde de hoje, e que a gente possa refletir o que a gente tem feito, o que a gente tem se disponibilizado para realizar a obra de Deus. Será que a gente não está fazendo nada? Qual vai ser o legado que a gente gostaria de deixar para a próxima geração? Eu acho que a gente é muito capaz e nós jovens temos uma capacidade de fazer muitas coisas ainda. Então, o recado que fica para mim e para você hoje é: o que a gente tem feito para cumprir a obra de Deus? Tá bom? Eu queria que agora você orasse aí na sua casa e tivesse um momentinho de oração individual, e em seguida eu vou estar orando juntamente com vocês, tá bom? Vamos orar? Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre Ti, trazendo todos os nossos pedidos e agradecimentos para Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te pedimos que o Senhor nos use para que possamos continuar a obra que foi designada para nós. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Desconhecemos as coisas que acontecerão, mas que possamos ter a confiança que o Senhor estará à frente de tudo. Que o Senhor continue abençoando toda a nossa igreja e que cada vez mais a mensagem possa ser pregada, mas que a gente também cumpra o nosso papel, Senhor. Obrigado por tudo, é isso que te pedimos, não que haja em nós algum mérito, mas no nome de Jesus. Amém. Oi, gente, feliz sábado de novo para a nossa segunda parte agora. Espero que você esteja animado e motivado. A gente teve a primeira parte sábado passado falando um pouquinho sobre Abraão e algumas coisas que a gente vê na história de Abraão e que precisam acontecer na nossa história. A gente que está peregrinando, a gente que foi tirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz da graça de Jesus, estamos caminhando para o céu. Algumas coisas precisam acontecer. E a gente viu na semana passada que a gente precisa fazer morrer aquilo que está nos aprisionando ao passado. Grandes dores e perdas, quem sabe, que tivemos e que nos impedem de avançar. Isso a gente tem que deixar para trás, pela graça de Deus. Outra coisa também, a gente aprendeu que Abraão só pôde continuar, só teve autorização de Deus para continuar quando a idolatria que estava ainda presente na vida de seu pai morreu junto com seu pai. Ficou sepultado ali em Harã, só depois ele pôde avançar rumo a Canaã. E a terceira coisa que nós vimos é que os nossos pés ainda, mesmo que estejam nesta terra, o nosso coração já tem que estar lá no céu. O povo de Israel estava caminhando pelo deserto com os pés em direção a Canaã, mas o coração deles ainda estava no Egito e, como consequência, eles não puderam atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Os seus filhos, sim, uma outra geração, uma geração que nasceu no deserto, que não conheceu o Egito. Mas os que conheceram o Egito, o seu coração nunca saiu de lá. Embora os seus pés estavam indo em direção a Canaã, nunca pisaram na terra prometida. Então, com exceção, claro, Josué e Caleb, nós temos que aprender com as histórias do passado. Isso é o que vimos na semana passada. E agora eu queria entrar nessa segunda e última parte, especificamente no chamado que Deus faz
para que você seja um missionário aí onde você está e também um missionário transcultural, tá certo? Nós vamos começar falando então sobre chamado. E duas perguntas sobre chamado. A primeira, todos nós fomos chamados para a missão? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como saber se o meu chamado realmente vem de Deus? Ok? Vamos começar por aí. A primeira pergunta, todos nós fomos chamados para a missão? A resposta é sim. Baseado em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, quando a Bíblia diz que você, que aceitou Jesus Cristo, agora faz parte de uma raça eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus para anunciar para todo mundo as maravilhas, as grandezas, os atributos daquele que te tirou das trevas. Você não conhecia Cristo Jesus, não conhecia a verdade sobre sua graça, sobre a sua salvação, e agora te trouxe para a sua maravilhosa luz, a luz do conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Então, sim, se você aceitou a Jesus Cristo, se você fez um pacto, uma aliança com Ele, sendo batizado, se você agora faz parte do seu povo espalhado ao redor desse planeta, você já recebeu de Deus, no momento do seu batismo, não só o perdão dos seus pecados e a justificação, mas a unção do Espírito Santo para desenvolver a sua missão espiritual, que é salvar as pessoas compartilhando a história de Jesus na sua história, na história da sua vida, com as outras pessoas. Essa é uma missão universal, é a missão que todos nós recebemos de Deus, não importa onde estivermos, aonde você está, você deve refletir a luz de Jesus Cristo, a luz do Evangelho, ok? Mas e para aqueles que recebem um chamado agora para servir em outros locais, em outra cultura, uma missão transcultural? Não é um chamado que acontece para todos, mas há aqueles que recebem esse chamado. E talvez alguns estejam se perguntando porque estão sentindo Deus chamá-lo já faz algum tempo e não tem certeza, será que isso é de Deus mesmo ou isso é coisa da minha cabeça? Duas coisas você tem que levar em consideração para responder essa pergunta. A primeira delas Deus nunca vai te chamar para fazer algo que contrarie aquilo que Ele já revelou na sua palavra. Essa é a primeira coisa que você deve considerar quando você recebe um chamado de Deus. O que Deus está me pedindo para fazer está de acordo com a palavra? Está de acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia? Com os princípios e valores do reino de Deus? Sim? Ok. Então é o primeiro passo, você pode continuar avançando. A segunda coisa é que Deus vai de alguma maneira confirmar esse chamado no seu coração. Ou antes, ou durante, ou até mesmo depois daquilo que você for realizar para Ele. Mas Ele sempre vai confirmar. Ele sempre vai dar evidências claras de que foi Ele que te chamou. Eu vou contar uma história para você. O William é um jovem que, quando era adolescente, ele conheceu a igreja, foi batizado, mas no início da sua juventude, ele queria encontrar outras respostas que ele não estava encontrando com as pessoas que cercavam ele ali na sua comunidade. E ele saiu da igreja e acabou se unindo às Testemunhas de Jeová. E ele não só se uniu às Testemunhas de Jeová, acreditem vocês, mas ele se tornou um obreiro bíblico para as Testemunhas de Jeová. E ele aceitou um chamado que fizeram a ele para ser um obreiro bíblico em Cochabamba, na Bolívia. Ficou por 2 anos sendo obreiro bíblico das Testemunhas de Jeová. Depois desses 2 anos e muitas decepções, ele voltou ao Brasil e deixou de frequentar o salão do reino das Testemunhas de Jeová e começou a orar a Deus e buscar a Deus intensamente, e Deus o conduziu de novo de uma maneira maravilhosa para a igreja adventista, de onde ele já tinha sido membro, já tinha sido batizado. Então ele voltou a estudar e depois de acertar com Deus a sua vida, as suas decisões, repensar em tudo aquilo que ele havia feito e começar uma nova vida com Cristo, William começou a orar: Senhor, me dá a oportunidade de, quem sabe, voltar lá onde eu falei e ensinei tanta coisa errada para tantas pessoas. Me dá a oportunidade de voltar para lá e ensinar a verdade, como está revelada. Naquele tempo, William estava terminando o seu projeto 1 ano em missão na UCOB, onde eu era departamental JA. E eu o conhecia, mas não sabia nada dessa história dele. E eu estava orando a Deus porque naquele ano nós estávamos abrindo uma nova equipe que ia para Cochabamba ficar 1 ano trabalhando no projeto 1 ano em missão, sustentada, mantida aqui pela UCOB, mas trabalhando, ajudando a missão lá na Bolívia.
E eu estava orando a Deus e falando, Senhor, me ajude a encontrar pessoas a quem o Senhor quer que façam parte dessa equipe, que vão ser uma bênção nesse lugar. E um dos nomes que Deus me deu, que vieram à minha mente, foi do William. E sem saber nada dessa história do passado dele, eu resolvi ligar para ele e fazer o convite. William, você topa ser missionário voluntário no projeto Ano em Missão em Cochabamba? E ele então, ele ficou maravilhado, ele se emocionou e aí ele me contou a história que eu até então não sabia. Esta é uma de várias histórias que mostram a confirmação de Deus a chamados que ele nos faz. Uma outra é de um rapaz que trabalha aqui com a gente na divisão hoje, o nome dele é Ítalo. O Ítalo também estava servindo no projeto Um Ano em Missão, estava servindo na Ilha do Bananal, entre os Carajás. Ele trancou a sua faculdade de Engenharia da Computação, aqui na Federal, na UNB, em Brasília, e ele foi servir. E mais ou menos no mês de agosto, setembro, eu liguei para ele e falei, brother, eu preciso indicar alguém para servir num Ano em Missão da divisão, a equipe da divisão que vai para Santa Cruz, na Bolívia, no próximo ano. E eu pensei no teu nome, você foi bem recomendado pelo seu departamental, eu te conheço, você tem boas habilidades, você gostaria de ir? E ele falou, pastor, eu estou em dúvida e agora? Eu não posso trancar a minha faculdade por mais um ano, eles só me permitem parar por um ano. E eles não vão me permitir que por um assunto religioso isso sirva como justificativa para trancar minha faculdade por mais um ano. Mas pastor, eu vou orar. Eu falei, ore aí, eu vou orar aqui e você me dá a resposta daqui a alguns dias. E ele começou a orar e jejuar e falando, Senhor, me mostra se essa realmente é a tua vontade para mim, se esse é um chamado que o Senhor está fazendo para mim. E num sábado ele estava lendo um livro, lá na Ilha do Bananal, entre os Carajás, um livro falando sobre como ouvir a voz de Deus. E numa determinada página do livro, num determinado parágrafo do livro, o autor norte-americano diz assim, você que está em dúvida sobre se Deus está te chamando ou não, sobre qual é a vontade de Deus, você que faz engenharia da computação, veja, o livro fala o curso que esse rapaz estava fazendo. Dentre tantas faculdades, dentre tantos possíveis cursos, esse autor norte-americano fala o nome do curso que esse jovem estava fazendo. Você que está cursando na universidade, o curso de Engenharia da Computação, está em dúvida se o que Deus está pedindo de você é isso? Enfim, ele ficou todo arrepiado, ele ficou maravilhado pela resposta que Deus deu para ele. E ele me ligou no dia seguinte dizendo, pastor, eu topo, eu tenho certeza que Deus está me chamando. Não sei se minha faculdade vai permitir parar mais um ano, mas pastor, eu já estou dizendo sim, porque Deus já confirmou no meu coração e Ele vai abrir as portas daqui para frente. O Ítalo voltou para Brasília, apresentou o pedido na faculdade e a faculdade disse para ele, a pessoa que protocolou o pedido disse assim, Ítalo, não William, Ítalo, eu acho muito difícil eles permitirem. Eu nunca vi em todos os anos de UNB eles permitirem por motivos religiosos alguém trancar por mais um ano o curso. Mas tá aí o seu pedido, vamos ver. Passados alguns dias, em dezembro, quase no Natal, ele recebe então uma ligação da faculdade dizendo que o seu pedido havia sido aprovado e ele poderia, sem prejuízos para o seu curso, parar por mais um ano para servir como missionário voluntário. Uma faculdade federal que não crê em Deus, como a universidade aqui de Brasília. Ou seja, essas são algumas histórias, alguns exemplos de confirmações que Deus dá de que realmente Ele te chamou para fazer aquilo. Então preste atenção, Deus nunca vai te chamar para fazer algo que não está de acordo com a sua palavra, nunca vai contrariar a revelação que Ele já deu, Deus não se contradiz. E segundo, Ele vai confirmar esse chamado, usando meios sobrenaturais, usando a sua própria palavra, momentos que você passa com Deus, em que você está estudando, e ali Deus te dá a confirmação forte através de um texto, a resposta à oração que você fez para Ele, através de outras pessoas que Deus pode usar para falar com você, às vezes um sermão, às vezes uma música especial, às vezes um conselho de uma conselheira, um conselheiro cristão. Não sei, mas Deus sempre vai confirmar no seu coração esse chamado. E como eu disse, às vezes essa confirmação vem durante a missão. Durante a sua missão, essa confirmação pode vir com a resposta de alguém sobre alguma coisa que você fez. Eu queria, sabe, queridos, falar agora sobre as duas condições que você precisa. Bom, você aceitou o chamado, e agora?
Agora você precisa aprender as duas únicas, ou cumprir as duas únicas condições que Deus pede de você para você ser um missionário bem-sucedido. Quais são elas? São duas palavras que começam com a letra D para você nunca mais esquecer. A primeira delas é disponibilidade para Deus. E a segunda, dependência de Deus. Se você for disponível para Deus e for dependente de Deus, todo o resto o Senhor se encarregará de fazer por você. A disponibilidade para Deus, ela vai te ajudar a iniciar a missão que Ele tem planejado para você. E a dependência dele vai te garantir o poder para concluí-la. Essa é a verdade. Por isso você precisa de disponibilidade e dependência. Eu quero terminar contando a história de um missionário. Eu não vou mencionar o nome dele, porque até hoje ele segue no campo missionário. Esse é o 6º ano dele em missão, num país na janela 1040. E ele está lá com a sua família fazendo um lindo trabalho para a honra e glória de Deus. O primeiro ano que ele chegou lá, ele chegou muito empolgado. Chegou com esse fervor, essa paixão missionária característica aqui da América do Sul. E ele chegou lá falando, eu vou estudar a Bíblia com alguns, eu vou batizar em nome de Jesus aqui, Deus vai me usar com poder. Primeiro ano ele não fez nada. Primeiro ano ele não fez nada. Não alcançou ninguém, não estudou a Bíblia com ninguém, não fez amizade direito com ninguém. Primeiro ano ele não fez nada. Um país quase 100% muçulmano. Então a esposa dele no segundo ano e ele começaram a orar, mas a esposa dele foi mais ousada. E ela fez a oração pedindo para o Senhor dar 10 pessoas. E ela falou isso para ele. E ele disse assim, calma meu bem, calma. Você não acha que a fé está muito grande? Calma, 10 pessoas aqui nesse contexto. Eu passei um ano inteiro, não estudei com uma, vou estudar com 10 de uma vez, calma. E a esposa dele olhou para ele e disse assim, você não tem fé? Você não tem fé? Deus disse assim, pedir e dar-se-vos. Eu estou pedindo 10 pessoas para ele e eu creio que ele vai dar, eu vou continuar orando. Passado um tempo, ele recebeu a ligação então de alguém, dizendo para ele, escuta, você é o fulano de tal, líder espiritual aqui dessa comunidade? Sim, sou eu mesmo. Eu preciso me encontrar com você. Tá bom, eu tenho um assunto sério para falar com você. Tudo bem. E ele já pensou em todos os problemas de segurança, tudo, e falou, vamos nos encontrar no local público. Não, tudo bem, vamos nos encontrar lá, mas eu não quero conversar com você lá, eu quero te levar para um outro lugar, vamos conversar em outro lugar. Tá bom. A esposa dele deu todas as recomendações, dizendo, olha, vá com o seu carro, não deixe ele te dar carona, isso é muito perigoso, tal. Enfim, ele foi. Quando se encontraram no parque, o rapaz disse assim, entra aqui no meu carro, vamos com o meu carro para esse outro lugar. E ele foi sem saber mais ou menos o que estava fazendo, mas foi. Ele se entregou nas mãos do Espírito e foi. Entrou no carro deste homem e eles começaram então a conversar. E este homem abriu o coração dizendo, olha, eu não tenho encontrado mais respostas no islamismo e eu tenho encontrado respostas no cristianismo. Mas tem muita coisa que eu não sei. Você, por favor, pode me ensinar quem é Jesus e por que tudo isso? Resultado, para resumir a história, eles começaram a estudar a Bíblia e aquele foi a primeira pessoa que aquele jovem pastor que está servindo como missionário teve o privilégio de batizar. Às escondidas, até hoje, todo o estudo bíblico, o seu batismo, não é de conhecimento da sua própria família, pelo risco que ele corre por ser um ex-muçulmano agora. Bom, depois disso, passado mais um tempo, esse pastor recebeu lá o contato de 3 jovens que ficaram conhecendo a igreja adventista lá por conta de uma rede social de cristãos daquela região, cristãos curdos. Enfim, aqueles homens chegaram e procuraram o pastor dizendo assim, pastor, você pode nos ajudar? Nós temos várias famílias e vilas aqui ao redor, gente que está sedenta por conhecer a Bíblia, gente que está sedenta, gente que recebeu uma Bíblia de missionários que passaram e foram embora, gente que está tendo sonhos com Jesus e eles não sabem o que fazer, eles estão pedindo ajuda para que alguém passe e os ajude. Você pode fazer isso? E ele então resolveu ir atrás e descobrir que famílias, que localidades eram essas que ficavam nas proximidades de onde ele vivia. Centenas de pessoas estavam sedentas para conhecer de Jesus Cristo. E naquele mesmo tempo ele entrou em contato comigo dizendo, Johnny, por favor me mande mais voluntários porque nós precisamos de ajuda agora para trabalhar. Sabe, queridos, eu tive o privilégio de ouvir da boca dele esse testemunho lá quando eu fui visitá-lo. Foi impressionante. Ele não tinha ninguém. A esposa pediu 10. Deus deu centenas. E ele segue fazendo o trabalho para a honra e glória de Deus.
Sabe, queridos, você precisa estar disponível e dependente de Deus. Eu queria terminar falando de um texto que está em Atos, no capítulo 4, no versículo 29. Atos, capítulo 4, versículo 29 e 30, a Bíblia diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O contexto dessa passagem é Pedro e João, que pregaram com poder, fizeram um milagre curando um coxo na porta do templo de Jerusalém, mas foram açoitados, foram presos e depois de serem libertos com instruções duras dos fariseus dizendo não preguem sobre esse Jesus, eles foram procurar a igreja que estava orando por eles. E quando eles chegaram na igreja, eles começaram a louvar juntos por tudo aquilo que estava acontecendo. E a oração deles, eles pediram: Senhor, por favor, diante da ameaça, eles não pediram por proteção. Quando a gente se sente ameaçado, a gente pede por proteção, não é verdade? Mas eles não pediram por proteção. Eles pediram por ousadia, por intrepidez e coragem. O mundo hoje está vivendo ameaçado. As pessoas estão se sentindo ameaçadas. Ameaçadas por um vírus, ameaçadas pelas instabilidades econômicas, políticas, sociais, pela loucura, a bagunça que está a natureza hoje, os problemas ecológicos que nós temos enfrentado. O mundo se sente ameaçado. E diante da ameaça que o mundo nos oferece, qual deve ser a postura minha e sua como cristãos? Não é errado pedir proteção para você e para sua família. Mas sabe, Deus espera mais de você e de mim. Deus espera que, além de proteção, você peça ousadia, intrepidez, oportunidades, sabedoria para pregar o Evangelho, para falar do seu amor, para ser uma voz de esperança em meio ao caos. É para isso que Deus está te chamando. Então, queridos, aceite o chamado de Deus. Deixe o passado no passado. Deixe a idolatria para trás. Com os pés na terra, mas mantenha o seu coração no céu, para que você um dia viva lá, como fez Abraão. Aceite o chamado de Deus e acredite que Ele nunca vai te pedir para fazer algo que contraria aquilo que Ele já revelou. Acredite que Ele vai confirmar um chamado que Ele faz para você. De alguma maneira Ele vai confirmar. E acredite que se você estiver disponível e for dependente dEle, Deus vai fazer grandes coisas por você. Começando pelo fato de dar ousadia e intrepidez para você ser uma voz de esperança no mundo que está sob ameaça. Que Deus te abençoe, que Deus mantenha você firme, com o coração apaixonado por Jesus e cheio do Espírito Santo. Um grande abraço e eu te vejo na missão. Se você quiser saber mais sobre o serviço voluntário, entre no site sva.adventistas.org, procure lá projetos e você vai ver todos os chamados que estão disponíveis no mundo, esperando por vocês aí, voluntários da Igreja Central de Curitiba. E se você quiser também nos siga no Instagram, toda quinta-feira temos uma live com algum voluntário que está servindo ao redor do mundo. Nosso Instagram é Servicio Voluntário _DSA. Serviço em espanhol, Servicio Voluntário _DSA. Que Deus te abençoe e a gente se vê no campo missionário. Até mais! Em meu coração e na alma eu gravei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor e completa comunhão, tornar-me vencedor. Sobre mim, então, seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão.
concede alegria do serviço que transforma o meu viver. Sei que Deus me usará para falar de sua cruz, e o que está na escuridão brilhará eterna luz sobre mim. Então seu poder virá para que eu possa anunciar a salvação. Sobre mim, então, seu poder virá, a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Ele confirmará ao final dessa minha missão. Ponto final no programa de hoje. Passou rápido demais, né, gente? Muito legal. Bom saber que você esteve conosco até agora. Eu espero que você tenha curtido e particularmente eu fiquei muito impressionado com aquilo que eu ouvi do Pastor Johnny, as histórias dessas pessoas apaixonadas pela missão, que saíram de casa, foram para outros lugares, para visitarem outras culturas, mas para fazerem a diferença na vida das outras pessoas. E isso, lógico, muda quem a gente é. Eu já participei de algumas missões transculturais e se você tem essa possibilidade, participe, super recomendo para você. Só que a missão, ela não se limita a esses lugares distantes. A missão, ela acontece em todo e qualquer lugar. Aí perto de onde você mora, na rua da sua casa, com certeza a missão pode acontecer e Deus pode te usar para abençoar outras pessoas. Então dá uma olhada, pensa direitinho o que você pode fazer ao longo dessa semana para abençoar alguém. Doar um agasalho, coletar alimento, fazer alguma homenagem a pessoas que estão trabalhando na linha de frente na área da saúde, talvez alguma ação em relação ao pessoal dos grupos de riscos, idosos, talvez só você ou com a galera, não importa. Faça isso. E ao fazer, registra, marca a gente lá e siga a gente no Instagram, tá bom? seliga.bro. Ponto final no programa de hoje. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê semana que vem, sábado, 17 horas aqui. Forte abraço. Tchau. Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao Central Channel, uma rede 100% conectada com você. Com programas diários através do YouTube, Facebook, Instagram, além de muitas outras surpresas que nós estamos preparando para você. Temos um encontro marcado depois do culto para a gente ter um bate-papo descontraído sobre os principais pontos do sermão, pelo Face ou pelo YouTube. Você escolhe. Espero você. Oi pessoal, eu estou aqui para avisar que a nossa lição geral, através do Conexão 7, ela é transmitida todas as sextas-feiras à noite e também aos sábados pela manhã a partir das 10 horas, tanto pelo YouTube como através do Facebook da Igreja Central de Curitiba. Tchau! Estudando a lição com os jovens na segurança do celular com o Bro Connect. Ao vivo, sábado, 10 horas da manhã, no Instagram, @seliga.bro. Fica ligado, vem com a gente! O nosso culto divino está chegando na sua casa, todos os sábados às 10h30, através do nosso site, Facebook ou YouTube da Igreja Central de Curitiba.
Toda sexta-feira às 19h30 vamos começar o nosso culto de louvor a Deus, vamos abrir o nosso sábado com muita adoração e gratidão a Deus. Te vejo às 19h30, sexta-feira, toda sexta-feira, no YouTube da Igreja Central de Curitiba. É um programa mais jovem para você louvar e adorar a Deus e também se aprofundar mais no amor do Criador. Não perca, sábados às 5 horas da tarde no Facebook e também no YouTube da Igreja Central de Curitiba. Fique ligado nas datas para não perder nada, hein? Você pergunta, nós os pastores respondemos. Toda semana um novo assunto. Todo domingo às 16 horas. Nós nos encontramos. Todos os dias, às 8 da manhã e às 18h30 da tarde, ao vivo, com um convidado diferente, adorando ao nosso Deus no Instagram, @IASD Central Curitiba. Te espero! E fique por dentro das notícias mais relevantes aqui no Central News. Todas as terças-feiras, às 16 horas, nos canais do YouTube e do Facebook da Igreja Central de Curitiba. Nesse momento de dúvidas e incertezas que o nosso mundo está passando, precisamos exercitar o nosso poder de oração. Venha participar com a gente dos nossos cultos de oração nos domingos e nas quartas-feiras, às 19h30 horas. Sempre no canal da Igreja Central de Curitiba, no YouTube e no Facebook. A lógica do livro é um estudo bíblico aprofundado, onde nós vamos estar tratando de assuntos complexos, porém buscando a resposta deles na palavra. Toda quinta-feira, às 17 horas.